Em breve, nossos irmãos de Itaipu, estaremos aí também na Francisco Cruz Nunes, 10.031. Louvado seja o nome do Senhor. Estive lá ontem nas nossas obras, já está tudo quebrado embaixo, já dá para ver o que vai ser o espaço. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus Cristo. Uma obra grande, que Deus dê toda a provisão em nome de Jesus. Pois bem, vamos ouvir a maravilhosa palavra de Deus. A verdade de Deus é pregada, sempre será pregada, amado, até a volta de Cristo Jesus. Em Cristo, o que é pregado nesta verdade? Em Cristo a cura, em Cristo a salvação e em Cristo a vida é regenerada. Isso é o que está dentro desse texto que nós vamos estudar. Atos capítulo 3, versículos de 1 a 10. Vamos fazer a leitura desta passagem maravilhosa. Fala sobre a cura de um coxo. E diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, às 15 horas da tarde. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ou seja, o homem estava à porta do templo pedindo dinheiro, pedindo esmola. Esta é a cena. Vendo ele, Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Sabe que certa vez um papa na história disse para um reformista, quando estava contando os muitos ouros que a igreja tinha, aí olhou para o reformista e disse: hoje não podemos mais dizer prata e ouro não tenho. Aí o reformista olhou para ele e disse: mas também não podemos mais dizer levanta-te e anda. Triste realidade dos dias atuais. Ele continua dizendo: e tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Amado, eu recebo esta autoridade em minha vida, amados. Que Deus toque nessa igreja as nossas vidas para isso, irmãos. Imagina aqui, amado, eu creio que Deus pode fazer isso a hora que Ele quer. Eu creio. Imediatamente os seus pés e tornozelos fizeram o quê? Se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou ele com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Oh glórias! Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e se encheram de assombro por isso que lhe acontecera. Que Deus nos inspire, que Deus nos ilumine e que Deus nos use. Que esta palavra abençoe cada coração em nome de Jesus. Vamos orar a Deus. Pai amado e bendito, Deus eterno, Deus maravilhoso, esta palavra é a palavra de Deus. Esta palavra é a palavra viva e eficaz. É a palavra que tem poder, como disse Paulo, para nos edificar e dar herança. Ela cura, ela transforma, ela educa o homem de Deus, para que seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ela também dá discernimento, ó Pai, para a ação no reino de Deus. Como esses apóstolos, diante de um homem que esmolava, tinha algo maior para ele. Tinha vida, tinha cura, tinha salvação. Ó Deus, que a tua igreja hoje não mude a mensagem. Que a tua igreja hoje tenha esta autoridade bíblica, autoridade do Espírito, autoridade da palavra, para dar aos homens, aos seres humanos,
aquilo que eles realmente precisam, Pai. Sim, a maior questão da vida não é se o estilo de vida correto é do Oriente ou do Ocidente. A maior questão da vida é que Jesus tem a palavra da vida eterna. Assim queremos pedir-lhe que o Senhor nos use para que esta palavra traga aos corações a palavra da vida eterna, traga sentido, traga razão, traga libertação, traga transformação, traga cura, não somente para o corpo, mas como esse homem que saltava e louvava a Deus, cura para a alma. É assim que nós oramos, em o nome de Jesus, e o povo amado de Deus diga amém e amém. Obrigado, amada pastora, louvado seja Deus. Família cristã, comunidade de Deus, povo santo, povo de Deus, povo evangélico, povo da fé, internautas abençoados em Cristo Jesus, família espiritual. Ao começar a estudar o livro dos Atos dos Apóstolos, que poderia também ser chamado de Atos do Espírito Santo, nós vamos entender que todo o livro, os apóstolos são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós ficamos maravilhados porque é só notícia boa. Ao iniciar os estudos, é só notícia extraordinária. Capítulo seguinte, nós vamos ver que depois da boa notícia vem também a perseguição. Mas nesta introdução é algo muito empolgante para o leitor e que precisamos fazer referência a isso, porque, amados, a vida não é só suportar, a vida é também bênçãos sem medidas da parte de Deus. E nós vemos, por exemplo, a ascensão de Cristo Jesus, o que é algo de suma importância. Jesus, diante de 500 pessoas pelo menos, ressuscitado, corpo glorificado, ascende aos céus, sendo recebido em glória, exaltado com o seu nome acima de todo nome, dando à igreja um caminho, dando à igreja uma direção, e dizendo: ide, sejam minhas testemunhas, vocês receberão poder, o Espírito Santo vai descer sobre vós, tanto em Jerusalém, Samaria, na Judeia, ou nos confins das terras, onde for, eu estarei convosco. Louvado seja o nome do Senhor. Isto é uma notícia simplesmente maravilhosa. Nós vemos poucos dias depois o cumprimento desta palavra, que era o cumprimento da profecia de Joel, a descida do Espírito Santo. O Espírito desceu e fluiu sobre toda a carne. Amado, você tem o Espírito Santo na sua vida, amado. Quando você é um convertido, então esse Espírito Santo está habitando no teu interior, e cada vez mais você é cheio e transbordante do Espírito Santo, para a glória do seu nome. Mas diz também que o Espírito, olha, amado, ele está derramado sobre toda a carne. Então você vê uma pessoa: mas pastor, aquele irmão não é evangélico, aquele irmão não é da igreja, aquele irmão nem nunca leu a Bíblia, mas ele ama o próximo, ele ama a família, ele faz boas ações. Como é que se explica isso? Explica porque todos os seres humanos têm algo de Deus na vida delas. É a presença que foi derramada sobre toda a carne. A nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de fazer o bem, ainda que sejamos maus, disse Jesus, ela só pode vir daquele que é o autor do bem, é o Senhor Deus. Ainda que nós, ou alguns de nós, não tenhamos a plena consciência disso, mas sim, certamente, amado, os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, boa notícia, o Espírito Santo está sobre a tua vida, amado, derramado, enchendo a tua vida, e você pode encher-se e transbordar do Espírito Santo, ao ponto das pessoas olharem para você, em alguns determinados casos, e essa gente parece que aquele irmão está embriagado, mas está embriagado do Espírito Santo de Deus na sua vida, amado.
Eu creio nesta palavra. Diz que as pessoas olharam aqueles homens, pessoas que foram batizadas naquele momento, e acharam que elas estavam embriagadas. Tinha lá uma cervejinha, tinha lá um vinho, tinha lá alguma coisa, mas não era, era a ação tão poderosa do Espírito na vida daquelas pessoas, algo sobrenatural. É o sobrenatural na vida da igreja. Então nós vemos o milagre das línguas. O que significa o milagre das línguas? Que não eram as línguas estranhas, ali era um dom de línguas de fato. É muito mais do que Deus dá a capacidade de alguém de falar uma outra língua. Ali é o alcance transcultural do Evangelho. Amado, o Evangelho é para toda a terra, todas as pessoas, de todas as culturas, de todas as raças, de todas as línguas, da Índia, a África, Chuí, Apoque, aonde for, amado. O Evangelho chega, cura, transforma, liberta, salva e se comunica com as pessoas. É compreensível, é inteligível. Deus pode salvar qualquer criatura em qualquer canto deste planeta. Ele é poderoso para fazê-lo. Receba esta palavra na sua vida e seja um instrumento de Deus. Então ele transforma pessoalmente os discípulos. Quando nós fechamos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vemos discípulos acuados, amedrontados. Pedro está deprimido, profunda depressão psicológica e física. Pouco se alimenta, choroso. Os discípulos estão cheios de medo, atrás das portas e janelas das casas. 2 discípulos fogem de Jerusalém, vão para Emaús, com medo do que poderia acontecer. Afinal, o mestre estava crucificado. É assim que termina o Evangelho, a descrição do Evangelho. Mas quando eles têm um encontro com o Senhor Jesus Cristo, aqueles homens são radicalmente transformados. Amado, só a presença do Jesus ressurreto pode transformar uma vida desta forma. E aqueles homens foram transformados ao ponto de darem a sua vida. Olha, eu recebo que a cada manhã Deus transforma a minha vida. A cada dia que a misericórdia de Deus se renova, Deus transforma as nossas vidas, amado. Nós crescemos de glória em glória e somos transformados como pelo Senhor, o Espírito. Então eu creio de todo o meu coração que os medos que eu carrego hoje, as limitações que eu ainda carrego, amanhã não carregarei mais em nome de Jesus. Pois o jugo dele é suave, o fardo dele é leve, ele me transforma. Receba na tua vida essa transformação poderosa. Essa é a experiência dos discípulos. É a experiência ao abrir as cortinas dos Atos dos Apóstolos. É a experiência da igreja que está nascendo. É a nossa raiz, amado. É de onde nós viemos. É o nosso nascimento. E diz que Pedro, aquele homem que negou Jesus 3 vezes, para um punhadinho de pessoas, estava com medo. Jesus estava no Fortaleza Antônia, sendo julgado, cuspido, esbofeteado, e Pedro estava lá no pátio escondido, e diga, esse aí é Galileu. Não, eu não sou Galileu. Sim, você fala igual a ele. Não, você está louco, eu não sou, eu nem conheço esse homem. 3 vezes, esse homem, agora transformado por Deus em Cristo Jesus, se levanta com autoridade, prega uma mensagem poderosa, e 3.000 homens são batizados para a glória do Senhor. Que poder, que unção tremenda, amado. Eu recebo para a igreja de Cristo Jesus esta unção poderosa que transforma. Então, a igreja primitiva está em euforia. Seja de noite, seja de dia. Recebe aí, amado, alegria no teu coração nesta hora, amado. O choro vai durar uma noite, mas a alegria virá na tua vida pela manhã, amado. Cristo Jesus é a razão da tua alegria. Cristo Jesus é a razão da tua esperança. O poder de Cristo está disponível hoje para você. O Espírito Santo está disponível à igreja apostólica. Nós somos toda a terra, a igreja apostólica. Estamos debaixo do selo do enviar do Espírito Santo de Deus e podemos desfrutar de toda esta ação que a igreja desfruta. Toda esta ação maravilhosa não ficou lá atrás.
Nós não vivemos uma religião baseada em tradições, simplesmente. Ainda que tradições seja boa. Não tradicionalismo, mas certas tradições são boas, as quais guardamos muitas delas. Natal é uma boa tradição, você comemora o nascimento de Cristo. Páscoa, mais do que o ovo de chocolate, mais do que o coelho da Páscoa, é o cordeirinho da Páscoa. São tradições que nós guardamos e trazemos à memória que ele morreu, mas ele ressuscitou, ele vive, ele nasceu e ele está habitando no meio da sua igreja. Então nós não vivemos simplesmente tradicionalismo, nós temos a experiência do Cristo vivo hoje, e ao olharmos isso devemos dizer: eu recebo essas experiências para a minha vida em nome de Jesus. Então em Atos 2,42, a palavra nos diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e com singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Louvado seja Deus. Olha, se nós temos um Pedro cuja mensagem salva 3.000 almas, nós temos uma igreja que dia a dia salva almas para a glória do Senhor. Se nós temos Pedros, Billy Graham, nós temos John Wesley, nós temos grandes pregadores, nós temos igreja de Jesus, que onde estiver, na sociedade, no trabalho, na vida social, onde você estiver andando, Deus estará usando você, amado. Pessoas serão salvas por teu intermédio, ovelhinha amada. Você vai ver um doente, vai ver um homem amuado, uma mulher derrotada às margens da vida. Amado, nós passamos todos os dias por essas cenas. Nós vemos mendigos, nós vemos pessoas jogadas, marginalizadas, pessoas dependentes, quimicamente, todos os dias. Aqui na Praça Sans Pena, todos os dias nós vemos isso. E não só nesse quadro, mas onde nós estivermos andando, às vezes a pessoa está sorrindo para você no trabalho, mas por dentro ela está destruída. E a tua presença vai levar a presença de Deus para esta vida, amado. A palavra que sair da tua boca vai sair temperada com sal, vai sair alumiada pela luz do Espírito Santo, e você vai dizer: gente, eu não falei nem nada, eu só fui lá, cumprimentei, falei um negocinho, mas aquele negocinho foi a bênção que Deus usou para abençoar aquela vida, amado. Para a glória de Deus. Então, perguntamos: por que essa abertura tão maravilhosa? Por que tantas mudanças radicais na vida dos discípulos? Por que obras tão excelentes e maravilhosas? Amada igreja, Atos está enfatizando duas coisas na abertura do seu livro, em todo o livro, na verdade. Uma delas é o poder do Espírito Santo. Por isso dizemos, Atos poderia também se chamar muito bem Atos do Espírito Santo. Amado, se tirasse o Espírito Santo, acabou. Quem é que convence o ser humano do pecado, do juízo e da justiça? É o Espírito Santo. Quem é que consola o coração e abraça e dá o conforto? É o conforto do Espírito Santo. Quem é que te dá coragem, ânimo? Amado, o corpo está aqui andando, olha lá, o corpo está aqui andando, legal. Mas sabe por que o corpo está aqui andando? Porque tem um espírito aqui dentro. Se o espírito volta para Deus, o corpo cai. Amado, o Espírito Santo de Deus está agindo em todas as áreas da tua vida, amado. Daí vem o pneu de carro. Quando você vai lá no posto de gasolina, já tentou andar com o carro com o pneu vazio? Não dá. Não dá. Já tentou andar com a vida de pneus vazios? É complicado. Mas quando você vai lá do grego, pneumas, fica até mais gordinho, mais saudável. Oh, glórias a Deus por isso, amado.
Aí a pessoa diz: pastor, você está gorda de lasanha. Talvez caiba mais um pouquinho do Espírito ali, aqui. Louvado seja Deus. Então Atos está enfatizando o poder do Espírito Santo, amado. E é isso que a igreja precisa, é do Espírito Santo de Deus. E a outra realidade é a realidade da ressurreição de Jesus. São duas realidades que norteiam a igreja. Jesus ressuscitou e Jesus enviou o Espírito Santo para a igreja. Se tirar uma dessas pernas, acaba a igreja, amado. Mas graças a Deus são realidades incontestes. Então, o Espírito conduz o seu povo, conduz a igreja para proclamar essas verdades, para pregar a cura, para pregar a salvação, para pregar a regeneração, para levar a boa notícia, amados, para levar a palavra de esperança, a palavra que norteia corações, amados. A nossa vida não está debaixo de um teto de bronze, ou não se limita às coisas terrenas. Nós temos um senso da eternidade, habitaremos para sempre com o Senhor Jesus. Isto é lindo, isto é maravilhoso. Então esta mensagem exige uma resposta, e essa resposta deve ser dada antes da volta de Cristo Jesus, ou antes da partida para outra vida. Veja que em Atos 2, 36 a 41, a palavra do Senhor nos diz assim, 36 a 41. Isso aqui é Pedro pregando, hein? Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, o que aconteceu no coraçãozinho deles? Compungiu-se o coração. Na hora, Deus tocou naqueles corações. E eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que nós vamos fazer? E Pedro disse: vocês crucificaram o mestre. O que nós vamos fazer? Esta é a verdade do Evangelho. Nosso pecado colocou Jesus na cruz. E aí agora vem a palavra de graça, verdade e a graça. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, e para todos que ainda estão longe, isto é, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Amado, o teu nome está escrito aí, amado. Ele chamou-te pelo nome. Venha, meu filho, amém, Senhor, eu ouço a tua voz. E diz que com muitas outras palavras deu testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, amado, eu recebo esta unção poderosa, amado, em nome de Jesus. Que Deus levante mais Pedros, mais Billy Grahams. Deus levante gente com uma unção poderosa de pregar a palavra. E diz: gente, eu recebo esta palavra na minha vida. Deus toca no meu coração. Isto é a unção da palavra. Se não for o Espírito Santo a tocar, amado, ninguém poderia fazê-lo. Então, esse é o grande pano de fundo da abertura do livro de Atos dos Apóstolos, do nascimento da igreja. É Deus operando, é eles motivados e transformados. Afinal, aquele mestre carinhoso, bondoso, poderoso, sábio, que eles andaram juntos por 3 anos, viveram experiências maravilhosas, e foi cruelmente crucificado, pregado naquele madeiro. Esse mestre está vivo novamente. Esse mestre está ressuscitado diante de nós, e nele nós temos esperança, amados irmãos. Nele nós temos vida. E agora, pelo Espírito Santo, eu não ando sozinho nesse mundo. Certa feita os discípulos disseram isso para Jesus: mestre, não nos deixe, mestre, não volta, não nos deixe. E ele falou: em verdade vos digo, eu voltarei para o Pai, mas eu enviarei o Espírito Santo e estarei para sempre convosco. Amado, você não está andando sozinho nesta terra, amado.
Você não é um pedaço de carne ambulante por aí, por aqui. Não, amado. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus para a glória do Senhor. Então, num resumo disso tudo que está acontecendo, num resumo de todas essas experiências que os discípulos estão vivendo, isto aparece de forma condensada no relato da cura desse aleijado que nós lemos no texto básico. Porque embora este homem pedisse dinheiro, embora este homem estivesse ainda apenas olhando o natural, apenas olhando no seu horizonte da humanidade, das dificuldades, Pedro e João olhar para esse homem e diz: nós temos mais para você. Nós temos a plena restauração física, e nós temos a salvação para a tua alma através do nome de Jesus. Imagine se você está diante de uma pessoa que não tem noção do que é isto, amado. E você diz: tudo bem, mas antes deixa eu te falar, eu tenho a salvação da tua eternidade. Quando você fechar os olhinhos aqui, você vai viver a eternidade. Esta era uma palavra urgente, esta era uma palavra poderosa, esta é uma palavra que traria cura para aquele homem. E essa é a cura que se torna exemplo do cumprimento de promessas escatológicas de Deus para todos aqueles que são crentes em Jesus Cristo. Porque o salto de alegria daquele homem não era apenas o salto da cura física, mas diz que ele louvava a Deus no templo com Pedro e com João. Foi uma cura na alma que libertou aquele homem de seus pecados, libertou aquele homem das suas prisões existenciais, libertou aquele homem de toda a sua tristeza. Ele deu júbilo através da ação salvadora de Deus. Esta é a história da igreja neste mundo. Nós olhamos realidades físicas, nós olhamos corpos, nós olhamos pessoas, mas por trás disso tudo, diz Paulo, nós não andamos por vistas, nós andamos pela fé em Cristo Jesus. Nós saímos todos os dias e vemos o tiro no morro, vemos o assaltante, vemos o problema, vemos a guerra do mundo físico, mas há uma guerra muito maior do que esta, que é a guerra espiritual. Somente pelos olhos espirituais podemos enxergar. Então, Isaías 35, 1 a 6, diz assim a palavra do Senhor. Olha que promessa se dá nesse cumprimento dessa cura para todos nós. O deserto e a terra se alegrarão. Eu recebo essa palavra na tua vida, mano. O ermo exultará e florescerá como o narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Quando é que as pessoas viram isso? Na ressurreição de Cristo, na descida do Espírito Santo e nas primeiras pegadas dos apóstolos na igreja nascente, e continuamos vendo isso até os dias de hoje, amados. Então, qual é a notícia que ele vai dar ao você ver a glória do Senhor? Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentos ou desalentados de coração: sede fortes, não temais, eis aí o vosso Deus. A vingança vem dele, amado. A retribuição vem do Senhor. Para todo aquele que nele crê, ele diz: ele vem e vos salvará. Porque logo pensamos, amado, eis aí o vosso Deus, eis aí a salvação. Mas pastor, por que há tantos crimes no mundo? Por que a pessoa, quando vai puxar o gatilho da arma, por que Deus não para a mão daquela pessoa? Eis aí vem o vosso Deus, e a retribuição vem dele, amado. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Mas ele vem, diga, ele vem, e ele vos salvará. Versículo 5, ele diz assim: então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto, e ribeiros rebentarão no ermo.
Entre Malaquias e Mateus, o Antigo e o Novo Testamento, Deus ficou em silêncio 400 anos. A palavra de Deus não era ouvida. Havia fome da palavra de Deus. Promessa dada, advertência pelo profeta Amós: haverá fome não de pão, mas da palavra de Deus. Mas graças a Deus as águas arrebentaram no deserto. E houve um homem cujo nome era João, que poderia ter outro nome, a voz que clama no deserto. E ele veio clamando no deserto: arrependei-vos, arrependei-vos, porque há alguém que pode salvar a vossa vida, há alguém que pode abrir os olhos dos cegos, há alguém que pode fazer os coxos saltar, há alguém que pode fazer os surdos ouvirem, há alguém que pode tirar a tua alma da sepultura e te dar a vida eterna. E este alguém é o Senhor Jesus Cristo. E quando João estava preso, Jesus disse assim para os discípulos, João disse: vá lá a Jesus e pergunta se é ele o enviado. E Jesus disse: vá lá e responde para João: eis que os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, os coxos saltam, e o evangelho do reino está sendo pregado. Oh, amado, isto é lindo, amado. Isto é a esperança para nós. Quando nós olhamos o mundo e para onde o mundo está caminhando, e tão rapidamente está caminhando, nós pensamos: o evangelho tem que ser pregado. Há muitos coxos que têm que saltar, há muitos surdos que têm que ouvir. Então esta maravilha, esse sinal, que hão de seguir aqueles que creem. Quem crê, diga amém. Dá a Pedro a oportunidade de pregar a todos que estão reunidos no templo e a persuadir pelo Espírito Santo as pessoas a crerem. Amado, que cada oportunidade da vida seja um momento de pregar a palavra. Eu me lembro quando estávamos em Paissandu, na rua Paissandu, fomos fazer uma visita. Havia uma senhora doente. O quarto dela era a UTI dela. O médico dela era o próprio filho, um homem incrédulo até aquele momento. Entramos e aquela senhora estava com melanoma múltiplo. Amados, nitidamente, quando eu entrei naquele lugar, eu ouvi a voz do Espírito Santo nos meus ouvidos: cantem um hino de alegria, cantem um hino de exaltação, de exaltação. Eu, um ser humano, caco de barro, cheio de razões na minha vida, pensei: estou maluco. A senhora está morrendo, está com melanoma múltiplo, vou cantar um louvor. E aí eu lembro que na hora, o irmão Ademar começou a puxar o corinho: nem as altas montanhas poderão me deter, pois o Senhor me faz vencer. Nem a chuva e o vento me farão desistir, pois o Senhor é por mim. E nem a tempestade vai me derrubar, com asas subirei como águia, pois tu és meu refúgio e em ti posso esperar. Para ti impossível não há. Assim como a águia, tu me fazes voar acima das nuvens. Nada vai me abalar. Assim como a águia, subirei sem parar e vencerei tempestades. Com Cristo eu vou reinar. E naquela última corda tocada, naquele último estrofe, naquele último louvor, aquela senhora deu um pulo da cama, deu um salto da cama. E até aquele momento a gente não sabia bem o que ela tinha. E quando ela deu um salto da cama e começou a dançar, e tinha uma vassoura assim perto, ela pegou a vassoura, começou a dançar com a vassoura para lá e para cá. O filho dela ficou assim, as lagriminhas começaram a cair. Naquele momento falei: irmão, você crê? Você crê que isso é obra de Deus? Você crê que Deus está aqui?
Sim, eu creio. Você crê em Jesus? Sim, eu creio. Então confessa: eu creio, eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador. E naquele momento aquele homem se converteu. E no final de tudo a gente soube que aquela senhora tinha melanoma múltiplo. Melanoma múltiplo, a coluna da senhora era uma vareta. Ela não podia se virar na cama porque se quebraria e morreria. Como é que uma senhora desse jeito pula, dança e louva a Deus, se não for um milagre de Deus operando naquela vida, amado? Vamos louvar ao Senhor. Então, o poder do Espírito Santo continua a operar para abençoar a vida do povo, a fim de que o povo abandone os seus maus caminhos, converta-se para Deus e receba a restauração não só física, mas espiritual. Por meio de quem? Por meio do nome daquele que é o autor da vida e da salvação, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por meio dele. Então os apóstolos pregam a verdade de Deus para trazer arrependimento. O objetivo não é fama pessoal. O objetivo não é engrandecer nome de homens. Homens são falhos. O objetivo é levar o arrependimento e a salvação. Atos capítulo 3, versículo 11, diz a palavra: apegando-se ele a Pedro, diz que o homem depois de curado, apegando-se a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito ele andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pediste que vos concedessem um homicida. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que todos nós somos testemunhas. Louvado seja. Pela fé, em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio do nome de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Louvado seja o Senhor. Então Pedro não absorveu a glória que a multidão lançou sobre ele e sobre João, por terem realizado aquele milagre. Em vez disso, este apóstolo de Cristo aproveita a oportunidade para confrontar a multidão com o pecado hediondo de haverem crucificado o Messias. Amados, quantos de nós hoje continuamos mandando soltar o ladrão e crucificar o justo? Quantos de nós? Então, ele dá o testemunho dos fatos fundamentais do ministério terreno de Jesus. Ele diz que Jesus morreu nas mãos dos seus inimigos, mas Jesus ressuscitou e foi glorificado pelo poder de Deus, e que a promessa de sua volta, de sua vida e de sua vinda traz salvação para todos que estão arrependidos pelo poder e a graça de Deus. Esta é a linda mensagem do Evangelho, que se fosse pelo nosso rostinho bonito, se fosse pela nossa glória, todos nós não teríamos chance de entrar no reino justo de nosso Deus, mas pela graça dele em Cristo Jesus, a porta está aberta para a glória do Senhor. A porta da graça está aberta, que vem através da pregação da verdade de Deus. Por isso, nós diminuímos para que ele cresça. Pedro não disse: foi eu que curei, eu sou muito bonito, eu posso fazer essa coisa. Ele sabia que ele não podia nada. Por que vocês estão maravilhados de que nós fizemos alguma coisa? Nós não fizemos nada. O que foi feito pelo nome daquele que vocês crucificaram.
O que foi feito pelo nome daquele a quem Deus ressuscitou. E Ele não só fez isso, mas Ele também pode fazer isso na vida de vocês. Não apenas dando cura física, mas restaurando, dando salvação e a vida eterna. Louvado seja o Senhor. João capítulo 3, versículo 27, é o que diz a palavra. Veja isso. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. João Batista está dizendo: olha, nós, noiva de Cristo, temos uma alegria. Qual alegria? Ouvir a voz do noivo. Eu já tive essa alegria de ouvir a voz de Jesus. Amado, se a noiva de Cristo ouve a voz de Jesus, a alegria do Espírito Santo vem à tua vida, amado. E quando a alegria do Espírito Santo vem à tua vida, e o poder do Espírito Santo chega à tua vida, você entende que nada é senão um caco de barro, se não fosse a presença dEle na tua vida. Mas já que a presença dEle está na tua vida, você pode dizer: a alegria do Senhor venha, Pai, encha a minha vida. Ou como Paulo: tudo posso naquele que me fortalece, eu sei em quem eu tenho crido. Ou como Davi, na sua perspectiva do pastor: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Como é que esse homem tem certeza disso? Como é que ele tem certeza disso? Depende dele? Não, ele sabia em quem ele cria. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na Betel, na casa de Deus, para todo sempre. Aleluia, aleluia. Por isso, amados irmãos, volta lá, meu amado. Por isso convém que ele cresça e que eu diminua. Diga glória a Deus por isso. Glória a Deus. Convém que ele cresça. Então, ovelhinhas amadas, os apóstolos estão pregando a verdade, para que haja arrependimento. Os apóstolos estão pregando a verdade de Deus, para que, uma vez havendo arrependimento, as pessoas sejam salvas, livres dos seus pecados, livres do peso dos seus pecados, sejam restauradas e venha tempo de refrigério sobre esta alma. Eu recebo este refrigério só em Cristo Jesus, só em Cristo Jesus. Atos capítulo 3, versículo 20 e 21, faz parte do texto. Ele diz assim: a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, que envie Ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Amado, você vive na espera de Cristo? Você vive na esperança bendita de que um dia o Senhor voltará? Então, amado, que durante esse tempo da espera haja refrigério na tua alma, haja paz na tua alma. O tempo do refrigério já é hoje em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, amado. Porque este refrigério e esta paz não estão baseadas em circunstâncias. Jesus disse: neste mundo passais por, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa palavra ânimo do grego significa a soma de duas palavras, enteos, ou seja, é Deus dentro. Deus dentro, ânimo é Deus dentro agindo. Vem do Espírito Santo, amado. É o Espírito Santo a razão do teu refrigério, é o Espírito Santo a razão da tua paz, é o Espírito Santo a razão da tua alegria, é o Espírito Santo a razão da tua espera, amado. Nós vamos esperar perseverantemente a volta de Cristo, porque Cristo perseverantemente nos perdoa, Cristo perseverantemente nos ama, Cristo perseverantemente nos dá a sua misericórdia a cada manhã. A cada manhã, amado, a misericórdia dele vem sobre as nossas vidas.
A cada manhã, amado, o Senhor diz: venha, meu filho, a porta está aberta, louvado seja o seu nome. A cada manhã Ele nos recebe. Este é o Deus maravilhoso. Por isso está dizendo: este é o tempo do refrigério. Agora, tenha alguns minutos para dizer: esse tempo de refrigério é também um tempo de decisão, amados. Por quê? Porque o tempo de ignorância, em nome de Jesus, você que está em Cristo Jesus, já passou. E aqueles que não estão ainda em Cristo Jesus, declaramos que esta palavra venha trazer a verdade de Deus, para que o tempo de ignorância passe e fique para trás. A culpa pode ser apagada pelo arrependimento, o que implica em mudar a vida, mudar o que pensa, mudar o rumo de todas as coisas. É preciso dar a todos a oportunidade de aceitarem a mensagem, a fim de que se tornem pecadores perdoados, de modo que o passado seja deixado para trás e se abram as cortinas do futuro. Pedro, ao curar aquele coxo na porta do templo, e todos estarem diante dele, ele poderia ter criado uma religião humana e dizer: eu fui, mas ele sabia que ele estava ali com uma missão de uma vida transformada, que Deus transformou a vida dele. Então disse: a glória é de Jesus. E quando todos estavam diante dele, ele diminuiu para que Cristo crescesse. Ele disse: arrependei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados e venham tempos de refrigério sobre as vossas vidas. Que perdão maravilhoso é esse que chegou até nós. Por isso hoje é um tempo de decisão. É hoje. É o tempo de dizer: eu recebo Jesus, eu quero Deus na minha vida. Toda a culpa apagada, todo o pecado ficou para trás. Por isso a mensagem tem que ser pregada. 1 Timóteo 1:15 a 17 diz assim: fiel é a palavra, e ela é digna de toda aceitação. Qual é a palavra que é digna de toda aceitação? Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Agora olha o que Paulo está escrevendo: dos quais eu sou o principal. Diz que um dos reformistas, quando leu isso, ele disse assim: peraí, deixa eu ler de novo. Como é que é? Paulo está escrevendo que ele é um dos principais pecadores? E ali começou a reforma protestante, amado. Oh, glória a Deus por isso. Ou você acha que o pastor, o padre, o bispo, o apóstolo, o semideus, ou quem quer que seja, é alguém diferente, cuja carne não tem pecado? É alguém diferente, que, sabe, não é tentado pelo pecado. Todos os dias somos tentados pelos pecados. Quando passo na frente de um prato de lasanha, então, Deus que me livre, amado. Deus de misericórdia. Então, dos quais eu sou o principal. Uma feijoada, irmão. Ontem, por causa de uma colher de feijoada, eu não caí no pecado. Porque na hora da colher, já tinha comido 2, 3. Aí quando chegou na outra, eu falei: não, peraí, se eu comer essa colher é pecado. Não, bota de volta. Louvado seja o Senhor. Tentação, amado. Então, dos quais eu sou o principal. Até o 17, ele diz: mas por esta mesma razão, me foi concedida o quê? Misericórdia. Para que em mim, o principal, evidenciasse quem? Jesus Cristo, e a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. 17, assim ao Rei eterno e imortal, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele o louvor. Deus seja louvado. Vamos louvar a Deus, amado. A Ele é a glória. Então esses apóstolos pregaram a verdade de Deus, anunciando a pessoa de Jesus, não para a fama, mas para o arrependimento. Uma vez havendo arrependimento, havia então e há restauração e perdão dos pecados. Eles pregaram anunciando a pessoa de Jesus, o Salvador, que recebe em sua comunidade, recebe em sua igreja pessoas para transformá-las, transformar a vida, salvar a alma e dar a ela um novo rumo de vida. Atos capítulo 3, versículo 22 a 26, diz a palavra do Senhor: disse na verdade Moisés:
o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis a tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será o quê? Exterminada do meu povo. Ou seja, ele está dizendo àqueles judeus iniciais: olha, esse profeta que será levantado, vocês deverão ouvi-lo. Se vocês não ouvi-lo, serão exterminados do povo. Agora, se você ouvir, você está dentro do povo. Então ele está dizendo o seguinte: esta é a comunidade de Jesus, a comunidade cristã, que ouve Jesus. E aí ele diz, 24, e todos os profetas, a começar por Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas quem? Tinha brasileiro aí nessas nações? Claro. E português? Ora, pois. Então, amado. E potiguar? Aleluia, louvado seja o Senhor. Todos nós, amado. Receba aí, amado, essa salvação, essa bênção na sua vida. Cariocas, paulistas, todos nós serão abençoados todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado seu servo, enviou primeiramente a vós outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Então, Jesus é o servo, santo, justo, o autor da vida, profeta semelhante a Moisés, Messias e a semente de Abraão. Esta é a pessoa de Jesus que está sendo pregada por Pedro. Esse conjunto de imagens que Pedro usa é inteiramente proveniente do Antigo Testamento, ou seja, o Antigo Testamento apontando para o plano de salvação. Aqueles cordeiros lá de trás que eram imolados apontavam para o Cordeiro de Deus que seria imolado na cruz do Calvário, para por intermédio dele, da mensagem dele e da vida dele, a salvação acontecesse a todos aqueles que crescem. E assim uma comunidade nascesse, a comunidade cristã, eufórica, feliz, cheia do Espírito Santo, apesar das perseguições que viriam e continuarão vindo todos os dias até a volta de Jesus. Ora, se o mestre foi perseguido e crucificado, seus servos também serão perseguidos enquanto aqui estiverem. Entretanto, ao explorar as Escrituras, os discípulos entenderam o que estava acontecendo diante dos seus olhos. Eles entenderam a vida, a obra, a morte, a ressurreição de Jesus. Quando nós exploramos as Escrituras Sagradas, entendemos perfeitamente os planos que Deus tem com as nossas vidas, amados. E eles compreenderam que o que aconteceu com Jesus foi o ápice do desdobramento da história de salvação e resulta numa redefinição de quem pertence ao povo de Israel. Quem? Todo aquele que crê em Jesus. Todo que crê é povo de Israel, é o novo Israel, é o Israel de Deus. É você e eu que viveremos a vida eterna com Jesus. Assim, a cura que ocorre nos arredores do templo destaca de modo vívido a ineficácia da antiga aliança, cujos sacrifícios ali oferecidos naquele tempo, naquele momento, não transformavam a cura, a vida daquele coxo que estava à porta pedindo esmolas. Um coxo físico e espiritual. O templo era lindo, as portas eram formosas, as escadarias eram belíssimas, os sacrifícios eram cotidianos, mas o mendigo estava lá espiritualmente e também fisicamente. Em Cristo Jesus, essa realidade é transformada, porque as bênçãos de Abraão alcançam os gentios. Gálatas 3, versículo 13 e 14, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Diga glória a Deus por isso. Fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé. Então o que Atos dos Apóstolos começou a dizer, duas coisas fundamentais: Jesus ressuscitou e o Espírito Santo foi enviado, é o que Paulo está dizendo.
as bênçãos de Abraão chegaram e o Espírito prometido chegou à tua vida. Então, irmão amado, em 2 minutos eu termino dizendo: número 1, os apóstolos pregaram a verdade de Deus, verdade poderosa, para trazer arrependimento e não fama pessoal a quem prega. Pedro não assumiu o crédito da cura, do milagre, porque tudo aquilo apontava para Cristo. Tudo o que você, como crente em Jesus, faz, deve fazer pensando em salvar vidas para a glória de Deus. A glória não é tua, a glória é de Deus. A glória não é de homens, a glória é de Deus. A obra que nós fazemos, quem a faz é Deus por nós. Porque se não fosse Deus operando por nós, ninguém teria condições de fazer. Mas se o Espírito está na tua vida e diga: eu recebo esta palavra, o Espírito e a sua unção vai te dar coragem para pregar, para ministrar, para restaurar, para levar salvação. E pessoas que estão caídas serão curadas. Coxos que estão esmolando diante de uma realidade tremenda, estão ali, sabe, diante de uma realidade grande da salvação, mas estão apenas pedindo esmola. Deus vai te usar para mostrar a estas vidas o que verdadeiramente importa, é a salvação em Cristo Jesus. Diga glória a Deus por isso. A verdade é pregada para que os que se arrependem dos pecados sejam restaurados e tenham refrigério. Quando uma pessoa se volta para Deus, há, portanto, absolvição. Quando uma pessoa se volta para Deus, há, portanto, refrigério de alma. E esse tempo é hoje. O tempo da decisão é agora. Depois que a pessoa parte, não há mais chances ou condições. Não há missa de 7º dia, não há vela, não há trabalho. A Bíblia Sagrada diz que você precisa de tomar decisão em vida. Se você recebe Jesus, então você está salvo para todo sempre. Porque se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,32 diz a palavra do Senhor: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência física. Olha aí, achando que era só ali a bênção, mas a bênção já era para todas as nações. Somos descendência física de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre na casa. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amado, se o Filho libertou a tua vida, amado, não há ninguém que possa acusar você. Satanás não pode mais te acusar. Ninguém mais, amado, você está livre, justificado, sarado, liberto, lavado, remido pelo sangue de Jesus Cristo. E por fim, a verdade de Deus é pregada para anunciar, portanto, aquele que é a razão disso tudo, aquele que pode promover isso tudo. Amado, um pedacinho de madeira, uma imagenzinha, um negocinho não pode fazer isso. Nada a não ser o nome de Jesus. Foi isso que Pedro disse. Pela fé no nome de Jesus é que este homem foi curado e salvo, para a glória do nome do Senhor. Assim, a verdade é pregada para anunciar Jesus o Salvador. E quem recebe Jesus é recebido na comunidade de Jesus, é recebido no povo de Jesus, para viver a vida eterna. Assim Lucas escreve, com o desejo de confirmar aos seus leitores, que quem recebe e obedece a Jesus é povo de Deus, de modo que as profecias das Escrituras, segundo as quais Israel devia de ser luz para as nações, só pode ser cumprido por intermédio de Jesus Cristo. Por isso, pessoas de todas as nações se tornam o Israel de Deus,
Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Alguns judeus no primeiro século negaram Jesus, mas não todos. Os primeiros apóstolos eram judeus, os primeiros pregadores eram judeus, as primeiras missionárias eram judias. A diáspora que espalhou o evangelho para o mundo todo era constituída de judeus perseguidos. Toda a obra começou no berço judaico. Então jamais essa literatura é antissemita, nunca. Ela aponta o que aconteceu pelo próprio desígnio de Deus, dele ter sido rejeitado pelos construtores, para que agora todas as nações tivessem acesso a Jesus, o Salvador, e se tornasse a comunidade de Cristo. E eu termino com 1 Pedro capítulo 2, que diz a palavra do Senhor: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de quem? Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou. Lembra que Pedro falou? Aqueles que o Senhor chamar, chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 10: vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Diga graças a Deus por isso. Amados, exorto-vos. Você recebeu a misericórdia? Amém. Você foi salvo? Amém. Você é povo de Deus? Amém. É raça eleita? Amém. Nação santa? Amém. Para que isso tudo? Para ficar calado no teu canto, só pregando prosperidade, casa própria, dinheiro, vai ser o próximo Elon Musk? Se eu tenho uma realidade muito mais poderosa para pregar. Exorto-vos, como os peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Diga: eu recebo esta palavra. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Que esta manhã seja manhã de visitação, e que as pessoas, ao olharem a mensagem da tua vida, porque ao ouvirem a mensagem da tua boca, elas olharão a mensagem da tua vida. E se a coisa não bater, vai ficar difícil a coisa. A mensagem da tua vida precisa pregar mais alto que a mensagem da tua boca. E assim, no dia da visitação, quiçá, como Pedro, hajam 3.000 batizados, ou quiçá, como a igreja, todos os dias haja uma alma convertida. Receba na tua vida esta unção que vem do Espírito. Seja usado e seja ousado, e Deus vai te usar tremenda e poderosamente. Assim seja, assim diz o Senhor.